Hoje é um dia feliz. Um domingo à tarde são aproximadamente 2 horas, quando você resolve ir na sua varanda, já que você mora nos altos prédios do Tatuapé. Após passar algum tempo olhando para o nada e refletindo um pouco, seu celular vibra. É uma notificação do WhatsApp. Mas do nada, o dia que era perfeito muda drasticamente. Seu celular vai perder o sinal e parar de funcionar. Antes mesmo de você conseguir pensar sobre o que aconteceu, uma intensa luz cobre seus olhos, ofuscando tudo. Você nunca viu nem experienciou tanta luz na sua vida. É tanta luz que é possível sentir o calor na sua pele. A sua visão aos poucos vai se recuperando e depois de alguns momentos de confusão, você olha em direção ao centro de São Paulo, a aproximadamente 10 quilômetros da sua casa. À distância, você vê uma nuvem subindo lentamente, mas não é uma nuvem comum. Ela te lembra um cogumelo. E antes mesmo que você consiga pensar no que aconteceu, as janelas do seu apartamento são dilaceradas e um tremor intenso percorre o chão. Uma bomba nuclear caiu em São Paulo. Este vídeo apresenta um cenário fictício, mas considerando um cenário hipotético, nos permite aprender muito sobre o uso de armas nucleares e a razão pela qual não deveriam sequer existir. Para entender exatamente o que aconteceu, nós precisamos voltar alguns minutos no tempo e ir para o centro de São Paulo. Nesse momento, 11 quilômetros acima do conjunto nacional, um explosivo de nível nuclear foi lançado, solto por um provável avião bombardeiro ou um míssil de longo alcance. Quando ele tiver atingido aproximadamente 4 quilômetros de altura em relação ao solo, ele vai explodir, liberando uma enorme quantidade de energia na atmosfera. Essa altura é planejada para maximizar os danos do explosivo no alvo. O peso total da bomba gira em torno a algo aproximado de 1 tonelada. Isso, claro, incluindo tudo além de seus explosivos, que tem como carga total 2 megatons de potência, o que equivale a 2 bilhões de quilos de dinamite. Mas apesar de parecer algo de outro mundo, a bomba conta com dois estágios para gerar tamanho estrago. O primeiro é uma explosão de explosivos químicos, algo que estamos acostumados a ver em filmes e séries, como por exemplo na demolição de um prédio ou na explosão de um carro. Ela vem da energia química dentro dos materiais que formam os materiais explosivos. A função dessa explosão inicial é comprimir os materiais radioativos dentro da bomba, como o plutônio e o urânio. Dizer que alguns elementos são radioativos quer dizer basicamente que eles são instáveis. Se um átomo de urânio é atingido por um nêutron, ele passa por uma fissão nuclear, em que o núcleo basicamente se divide em partes menores e isso libera energia, em forma de outras partículas, e nessas partículas existem mais nêutrons que podem entrar em conflito com outros átomos, que também se despedaçam, podendo liberar mais energia, resultando em mais reações. A explosão inicial comprime o urânio e o plutônio para garantir que cada fissão vai resultar em duas ou mais reações, e isso é uma reação em cadeia. Quando ela começa, em poucos instantes toda a energia armazenada no núcleo dos átomos é liberada por essas fissões. A temperatura nas regiões dos átomos logo aumenta para algo aproximado à temperatura do núcleo do Sol, mais ou menos uns 15 milhões de graus Celsius. E esse é só o primeiro estágio da bomba, e por incrível que pareça, esse não é o responsável por destruir, mas sim iniciar o segundo estágio. O segundo estágio consiste em isótopos de hidrogênio, como deutério e trítio. Isótopos são todos os elementos que contêm o mesmo número de prótons, mas são distintos em nêutrons. A ideia é que, quando dois desses hidrogênios se combinarem, eles se fundem em hélio, e essa fusão emite grande quantidade de energia. No caso contrário ao primeiro estágio, onde ocorrem fissões, que são dois elementos se dividindo, já aqui ocorrem fusões, que são dois átomos se juntando em apenas um. Após os dois estágios estarem completos, em questões de milésimos de segundos a temperatura vai para a casa de 3 vezes 10 elevado à oitava, aproximadamente 300 milhões de graus, e uma quantidade imensa de radiação é liberada em um espaço minúsculo de tempo. Essa radiação são pedaços de todos os átomos e de luz, e além disso, essa radiação é o que causa todos os efeitos da bomba, direta ou indiretamente. Por exemplo, uma parte da radiação é emitida como raio-x, e eles são absorvidos pelas moléculas do ar depositando toda a sua energia nelas. E o ar literalmente pega fogo quando isso acontece. Então, em um raio de 1,3 km ao redor da explosão, uma bola de fogo surge instantaneamente. Em um único instante, a Paulista é engolida por chamas que chegam praticamente na Universidade Mackenzie. Mas esse não é o único efeito do aquecimento. O ar quente se expande e, se você duvida, é só pôr um balão na geladeira para ver ele murchar. O ar aquecido a 300 milhões de graus Celsius se expande muito rapidamente. Isso gera uma onda de choque com aproximadamente a velocidade do som. Essa onda de choque gera um vento tão intenso
que basicamente derruba qualquer construção em um raio de 10 quilômetros da explosão. Isso inclui seu apartamento hipotético. O centro de São Paulo e praticamente todos os bairros próximos são completamente nivelados. Além disso, a radiação térmica liberada é tão grande que tudo inflamável em um raio de 17 quilômetros da bomba vai pegar fogo, e pessoas expostas a essa luz sofrem queimaduras de terceiro grau quase que instantaneamente. E finalmente, a onda de choque sofre uma perca de energia, mas ela ainda é capaz de causar danos às construções a cerca de 20 quilômetros, chegando praticamente no aeroporto de Guarulhos. E além dos danos, pessoas dessa distância ainda são suscetíveis a queimaduras, devido ao grau de radiação que a pele delas vai absorver. E voltando ao centro da explosão, a bola de fogo em formato de cogumelo continua a subir por convecção térmica, o mesmo fenômeno que faz o ar quente subir e o ar frio descer. Isso cria uma zona de baixa pressão embaixo da bola de fogo, o que a achata, dando-a esse formato. E finalmente, vamos à maior das dúvidas: como o Brasil vai reagir a isso? A maior dificuldade é que a explosão causa um pulso eletromagnético que inutiliza aparelhos eletrônicos e radares próximos. Logo após a explosão, todos os pedaços de metais próximos agem como antenas, causando uma enorme interferência eletrônica. Uma explosão tão central provavelmente neutralizaria qualquer força de primeira resposta, que são as proximidades de São Paulo. Isso é um desastre a nível nuclear, e o protocolo de resposta é simplesmente trazer o máximo de recursos de resgate possível. Forças seriam mobilizadas de cidades e possivelmente até de capitais próximos, mas o resgate não é tão simples devido à imensa quantidade de radiação emitida, o suficiente para ser absorvida pelo concreto e pelo solo, ou seja, São Paulo estará radioativa pelo futuro próximo. E qualquer força de resgate vai se expor a altas doses de radiação. Isso sem falar dos moradores, é claro. E parte do material radioativo foi levado para os céus, junto com a nuvem de cogumelo. E se chover, ele vai cair com a chuva. E logo após a explosão, literalmente chove radiação em São Paulo. Todo esse cenário hipotético é chocante, mas a bomba usada nesse exemplo tem apenas 2 megatons de potência. A mais poderosa já testada foi na Antártida, tinha 50. E isso porque reduziram pela metade a energia dela. Originalmente eram para ser 100 megatons. Isso seria o suficiente para nivelar toda a grande São Paulo e causar queimaduras por radiação em Taubaté e Pindamonhangaba. Bombas a nível nuclear são assustadoras, e existe uma razão clara para manter o uso e a proliferação delas sob controle. Este cenário é apenas com uma bomba, mas em uma suposta guerra nuclear, grandes capitais como São Paulo seriam atingidas por centenas dela. Se tá respirando, eu taco-lhe o vapo-vapo. E se não tiver respirando, eu vejo se o corpo tá quente. Rima de necrofilia, um salve pro presidente, a União Flasco.